Pessoal, estamos aqui hoje para honrar Dom Bosco e honrando a Dom Bosco por ocasião da festa dele, também honrar São Francisco de Sales, o santo a quem ele escolheu como patrono da sua própria vida e de várias das obras que ele fundou, da primeira igreja que construiu, da congregação dos salesianos, dos cooperadores salesianos. Então hoje o que a gente quer fazer aqui é honrar a Dom Bosco falando sobre como era a vida dele enquanto devoto de São Francisco de Sales, como nasceu essa devoção, como ele manifestava essa devoção. E eu confesso para vocês que enquanto eu preparava, eu tinha pensado inicialmente, vou falar tudo hoje já, vou mandar todo o conteúdo, porque assim já mata o assunto, né, de uma vez só. Dom Bosco e os salesianos, né, Dom Bosco e a devoção dele, a imitação dele a São Francisco de Sales já fica feita hoje. Só que eu achei que ia ser um desperdício, porque tem tantas coisas lindas a serem ditas, então eu escolhi hoje falar sobre como Dom Bosco conheceu São Francisco de Sales, porque ele o escolheu como patrono, como ele divulgava essa devoção. E depois, na outra semana, daqui a um tempo, se Deus quiser, semana que vem, eu vou fazer um novo episódio, uma nova live, onde eu quero apresentar para vocês pontos de consonância entre Dom Bosco e São Francisco de Sales. Será que Dom Bosco foi salesiano mesmo? Será que a devoção dele e a imitação dele era só da boca para fora? Era só um título que ele buscava ter? Ou será que realmente Dom Bosco viveu esse espírito de Francisco de Sales? Em que em Dom Bosco a gente pode reconhecer tudo isso? Então eu quero dividir em 2 episódios. Hoje vou falar mais o contexto onde se desenvolveu a devoção de Dom Bosco a São Francisco de Sales. E na próxima semana, no próximo episódio, eu quero falar para vocês a respeito de como é que Dom Bosco viveu essa devoção na imitação. É possível a gente encontrar realmente pontos de consonância, de comunhão entre o jeito de Dom Bosco e de Francisco de Sales? Então essas vão ser as 2 partes, uma começando agora, a outra muito em breve. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: a gente tem que lembrar que São Francisco de Sales viveu no século 16, 17, na região da Savoia, que hoje é a França, faz parte da França. Uma região da França que é bem na divisa com a Suíça, bem próxima também da Itália. Mas isso é hoje. Até 1860, a Savoia não era um território francês. A Savoia era um território independente da França, independente da Itália. Então, São Francisco de Sales nasceu na Savoia. Hoje a gente fala, ele é um santo francês, porque hoje a Savoia está na França, mas naquela época não era. Então ele não se dizia, eu sou francês. São Francisco de Sales se dizia, né, até escreveu algumas cartas, eu sou um savoiardo e com muito orgulho. Então eu tenho tudo aquilo em mim da cultura savoiarda. E a Savoia está compreendida também daquilo que é hoje o Piemonte. Não era a mesma região, mas o reino da Savoia, o reino do Piemonte, eram locais comuns. Então o que acontece? Turim, por muito tempo, foi a capital para onde Francisco de Sales ia para encontrar com o rei, príncipes, princesas. Então ele frequentou muito a cidade de Turim, que é a capital do Piemonte, que é a cidade onde Dom Bosco foi ordenado padre e desenvolveu todo o ministério dele. Então tem essa questão de são santos, dizem assim, né, compatriotas, porque o Piemonte e a Savoia, em muitos aspectos e momentos da história, foram como que um mesmo território, culturalmente falando. Então o povo de Turim tinha orgulho de dizer que Francisco de Sales era um santo deles. Então, na casa de políticos, nas casas dos intelectuais do Piemonte, de Turim, você sempre encontraria um quadro de São Francisco de Sales, uma referência a São Francisco de Sales. Na cidade de Turim eram inúmeras as capelas dedicadas a São Francisco de Sales. Então, isso fazia com que o quê? Com que ele fosse um santo muito popular. Não é como, infelizmente, é para nós aqui no Brasil que fala Francisco, acha que é o de Assis, depois acha que pode ser o Xavier, e depois fala, nossa, tem outro São Francisco importante, nossa, sério, doutor da igreja, não sabia. É mesmo. Então, lá no Piemonte, lá em Turim, Francisco de Sales era um santo muito pop, ele era o santo do lugar. Então, ele estava presente nas casas, nas capelas, nos exemplos que eram dados e tudo mais. Em Turim, vejam que interessante, foi publicada a primeira tradução de Filoteia, que é o best-seller de São Francisco de Sales, em língua italiana. Então, em outras ocasiões aqui, eu já falei com vocês, é só buscar os outros episódios,
A Filoteia é um livro best-seller escrito por São Francisco de Sales. Mais ou menos em 1608, se eu não me engano, foi publicado. E assim, foi traduzido para dezenas de línguas e logo foi se espalhando. E onde é que foi então publicada a primeira tradução para o italiano? Justamente em Turim. Então daí você vai vendo Turim sempre com essa ligação, essa busca por aquilo que São Francisco de Sales tinha para oferecer. Muitos grupos de leigos, associações, confrarias de leigos no Piemonte, de modo especial em Turim, eram dedicadas a São Francisco de Sales. Então a gente se reúne aqui para rezar, a gente vai fazer alguma coisa. Qual que é o nome do grupo? O grupo é São Francisco de Sales. Que o nosso patrono é Francisco de Sales. Então naquela região de Turim era muito forte toda a devoção a Francisco de Sales. Isso ocasionou o que? Mais assim diretamente na vida de Dom Bosco. Quando Dom Bosco foi estudar no seminário de Chieri, a cidade se chama Chieri, bem próxima de Turim, e ele chegou lá, justamente São Francisco de Sales era o copatrono do seminário. Ou seja, se a gente tem aqui o seminário Santa Terezinha, como é na minha diocese, o seminário São João Maria Vianney. Então chega na época deste santo, o seminário vai refletir mais sobre ele, vai rezar mais com ele, vai divulgar mais a vida dele. Então vocês imaginem que o seminário onde Dom Bosco estudou tinha como copatrono São Francisco de Sales, ou seja, sempre era uma referência muito presente. Lá, 2 dos professores principais, dos formadores, eles eram muito devotos de São Francisco de Sales. Na biblioteca tinha as obras de São Francisco de Sales. Na Igreja dos Padres Oratorianos, fundados por São Felipe Neri, que era anexa ao seminário, tinha reunião de uma ordem terceira cujo grupo tinha sido colocado sob o patrocínio de quem? De São Francisco de Sales. Então é dito, Dom Bosco às vezes saía do seminário, passava pela reunião dessa confraria dedicada a São Francisco de Sales. Então era muito vivo, ele estava se formando ali para ser sacerdote e os formadores dele, o ambiente dele, era repleto de referências a São Francisco de Sales. A vida de Francisco de Sales, as obras de Francisco de Sales, os pensamentos, as obras, tudo de São Francisco de Sales estava naquele ambiente onde ele vivia. Depois, Dom Bosco foi ordenado padre e por aproximadamente 2 anos ele ficou estudando no colégio eclesiástico, se preparando melhor para o apostolado. E quem era o patrono do colégio eclesiástico? São Francisco de Sales. Quem é que foi o principal formador de Dom Bosco e era diretor espiritual dele e tudo mais? São José Cafasso. E de quem o padre Cafasso era muito devoto e sempre estava falando? De São Francisco de Sales. Então vocês vejam que tudo que estava ao redor de Dom Bosco era mergulhado em São Francisco de Sales, tinha muita referência. Então por isso, para ele, São Francisco de Sales era o santo muito popular, a quem ele sempre ouvia como uma grande referência nas virtudes vividas, nas obras deixadas. Então isso aí era no Piemonte, no seminário em Chieri, no colégio eclesiástico em Turim, era sempre muito forte essa referência. Agora, especificamente na vida de Dom Bosco, o que acontece? Pega aí a referência, pode buscar no Google depois, anota aí para você buscar, sobre o sonho dos 9 anos. Esse sonho Dom Bosco teve quando ele tinha 9 anos de idade, por isso o nome, olha que óbvio, e esse sonho foi programático para Dom Bosco. A vida dele se programou a partir deste sonho. Este sonho se repetiu inúmeras vezes ao longo de toda a vida dele, cada vez com um detalhezinho a mais, cada vez com algum aspecto que ajudasse ele a viver melhor a missão dele. E eu não vou contar o sonho aqui, vocês procurem que tem bastante coisa sobre ele na internet, mas o fato é que Dom Bosco se vê num campo onde tinham meninos blasfemando, falando bobagem, e ele não queria que esses meninos pecassem, blasfemando contra Deus. Então ele quer fazer o quê? Ele quer impedir isso e ele faz isso através de socos, tapas, pontapés. Ele vai pra briga, pra calar a boca da molecada. E Dom Bosco é corrigido. Nesse sonho aparecem 2 personagens conversar com ele, Jesus e Maria. E na hora que eles vão corrigir Dom Bosco e vão dar dicas para ele de como ele deveria proceder com esses meninos, para que eles se tornassem de lobos cordeirinhos, eles falam, João, não é com pancadas, mas é com a mansidão. Então vocês imaginam que Dom Bosco, de pequenininho,
De 9 anos de idade, ele já tinha isso na cabeça. Não é com pancadas, é com a mansidão que eu vou viver o que Deus quer pra mim. Não é com pancadas, é com a mansidão que eu vou viver o que Deus tem pra mim. Isso adiantou com 9 anos ele sonhar e saber disso? Não, ele era só um molequinho de 9 anos, colérico, estourado, forte. Depois, se a gente for ver a história dele, quando ele estava mais ou menos em ensino fundamental, mas ele já tinha uns 16 para 17 anos, ele arrumou briga na escola, ele bateu nos meninos, tentando fazer justiça, é verdade. Mas ele ainda usava da força. Dom Bosco, patrono do MMA, podemos lançar esta também. E então, assim, Dom Bosco era estourado, ele continuava tentando as coisas pela força. Mas ele já tinha recebido de Deus essa direção, que seria pela mansidão. Se a gente pegar para ver, então, São Francisco de Sales é o santo doutor da mansidão. Porque ele, assim como Dom Bosco, era um santo do sangue quente. E nesse sangue quente que ele tinha, ele começou a buscar a vida de virtude, controlando isso, ficando uma pessoa doce, uma pessoa mansa. Então, Dom Bosco, que precisava agir não com pancadas, mas com a mansidão, começa a ver em Francisco de Sales esse santo exemplo para ele, essa inspiração para ele. Então, isso também foi bem importante. E uma coisa que é dito, né, de Dom Bosco, que perto ali da ordenação sacerdotal dele, quando ele estava se preparando para celebrar a primeira missa dele, ele fez um retiro em preparação para tudo isso, onde ele escreveu 9 propósitos, 9 resoluções que ele buscaria viver na vivência sacerdotal dele. E o quarto ponto dizia o seguinte: que a caridade e a doçura de São Francisco de Sales me guiem em todas as coisas. Então, um dos 9 propósitos de Dom Bosco ao se tornar sacerdote, começar a viver o seu ministério pastoral, era que em todas as coisas, ele fosse guiado pela doçura e pela caridade de São Francisco de Sales. Então veja que não é que depois, quando Dom Bosco foi fundar algo, ele precisava arrumar um santo para ser padroeiro. Não, ele já era um devoto. Ele já tinha esse propósito de vida de imitação das virtudes de São Francisco de Sales. E mais tarde, quando Dom Bosco foi já explicar por que ele escolheu São Francisco de Sales como padroeiro, dos salesianos, que ele estava começando a obra, ele falou: é verdade que tinha uma marquesa que era benfeitora dele, que ajudava na missão, que tinha dado para ele um quadro de São Francisco de Sales. Ela tinha um desejo no coração de fundar uma congregação de padres que vivessem a salesianidade. Então ele disse que aí teve um dedinho da marquesa influenciando. Teve um dedinho da marquesa, é verdade. Outra coisa que ele diz, talvez daí fique mais importante, são as motivações pastorais e espirituais onde se deu essa escolha. A primeira é que o ministério que ele ia desenvolver, a missão que ele sabia que ele era chamado por Deus para fazer, exigia calma e exigia mansidão. Então ele não poderia transformar os lobos em cordeirinhos se não fosse com calma e mansidão. Por isso Dom Bosco buscou um santo que pudesse o ajudar a viver as coisas de Deus, a missão, com muito ardor. Então Dom Bosco tirou o lema Dami animas ceteris tolli, dai-me almas e ficai com o resto, de São Francisco de Sales. Ele queria então um santo muito ardoroso na missão, mas que o ajudasse a viver também a calma, a mansidão. E um terceiro motivo, esse aí bem menos conhecido, pelo qual Dom Bosco escolheu São Francisco de Sales como padroeiro da sua congregação, é que ele queria o exemplo e a intercessão deste santo para que os seus filhos, a sua obra que ele começava, pudesse combater os erros, as heresias protestantes. São Francisco de Sales foi o grande missionário na Contra-Reforma contra o Calvinismo, e na época de Dom Bosco ele também estava vendo um grande crescimento na região de Turim, sobretudo dos valdenses. Então ele queria combater os erros da religião protestante. E por isso também Francisco de Sales era um grande exemplo para ele. Daí se a gente pegar, Dom Bosco então fundou os salesianos, está começando a sua obra. A primeira igreja que ele construiu está lá em Valdoco, em Turim, para quem quiser ir ver a casa-mãe dos salesianos, onde Dom Bosco viveu e morreu. A igreja de São Francisco de Sales. Então aí já vê mais uma coisa. Dom Bosco, em 1850, ainda bem no início do ministério sacerdotal dele, queria fundar um grupo de leigos que fosse combater os erros da religião. E ele queria que quem fosse o patrono, o padroeiro desse grupo de leigos, São Francisco de Sales. Mas esse grupo não foi adiante.
Depois, Dom Bosco sempre trabalhando muito com a imprensa, né? Fundando as gráficas, editando livros, escrevendo livros, divulgando bons livros, né? Reeditando bons livros. E em quem que Dom Bosco se baseava para isso? Em São Francisco de Sales. Então ele sempre foi tendo esse pano de fundo de inspiração. Quando Dom Bosco fundou o Boletim Salesiano, que está em circulação até hoje com distribuição mensal no mundo inteiro, então tem a edição do Brasil, tem a edição da Itália, de cada país correspondente, de cada língua. Quando Dom Bosco fundou essa revista, qual era a intenção dele, né? O que ele disse a respeito do início dessa revista Boletim Salesiano? Ele falou o seguinte, ó: é para ser um meio para manter vivo nos jovens que voltaram para suas famílias o amor ao espírito de São Francisco de Sales e aos seus ensinamentos, e assim fazer deles salvadores de outros jovens. Então, o Boletim Salesiano está até hoje na ativa, no mundo inteiro sendo publicado. Mas quando Dom Bosco começou lá atrás, ele falou que, olha, a molecada é educada por mim aqui, né, em casa, né, em Valdoco, depois volta para suas famílias, volta para a sociedade, mas eu quero me manter em contato com eles. Eu quero que eles continuem sendo alimentados no espírito de São Francisco de Sales, para que eles salvem os jovens que estão próximos a ele na vivência do mundo que eles estão tendo. Então Dom Bosco começou o Boletim Salesiano. E o Boletim Salesiano, editado por Dom Bosco, sempre tinha publicações da vida de São Francisco de Sales, referência a São Francisco de Sales, alguns episódios da vida dele, alguma imagem que fizesse referência a ele, algum trecho, né, das obras dele ali publicado, porque Dom Bosco queria sempre mais divulgar e ajudar dessa forma que as pessoas vivessem o espírito de São Francisco de Sales. É assim que ele falava. E ele também foi explicar, né? Quando ele está falando quem são os salesianos, de quem que ele estava dizendo, ele fala: com o nome de salesianos, eu me refiro a todos aqueles que foram educados com as máximas deste grande santo. Então, ele estava numa conferência para os ex-alunos, para os meninos que tinham passado por lá, todos vocês são salesianos. Então, para Dom Bosco, o salesiano não era só o padre. Para Dom Bosco, os salesianos eram todos aqueles que tomavam parte na obra junto com ele. Então, estou aqui com a camisa, né? Salesianos Cooperadores. São os leigos que buscam, a exemplo de Dom Bosco, viver o espírito de São Francisco de Sales. E depois, um dia, Dom Bosco foi falar, né? Qual que é o objetivo do oratório? Todo mundo conhece Dom Bosco, né? Oratório festivo. Rezar, é brincadeira, é comida, tudo junto. Os jovens, os padres, os irmãos, os leigos. Nossa, que delícia, oratório festivo de Dom Bosco. O que o Dom Bosco falou a respeito do oratório? O único objetivo do oratório é a salvação das almas. Para tanto, deve-se ter por modelo São Francisco de Sales na sua caridade. O oratório é legal porque diverte os jovens. Esse é o objetivo? Não é a diversão. O oratório é legal porque a gente catequiza os jovens. Não é a catequese o objetivo. O oratório é muito importante porque o oratório tem como único objetivo a salvação das almas, e para que nós, né, família salesiana, educadores salesianos, consigamos viver essa missão, o que a gente precisa? Ter por modelo São Francisco de Sales na vivência da caridade. E daí uma curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês hoje é a seguinte: a primeira vez que Dom Bosco usou o adjetivo salesianos foi se referindo a, atenção, uma salva de palmas para todos os representantes aí, foi para os leigos. Nós, leigos, fomos os primeiros a receber de Dom Bosco o adjetivo salesianos. Ele não começou falando de salesianos para quem era seminarista e seria padre. Ele começou falando com os leigos, vocês que estão aqui na correria de todo dia tentando me ajudar a educar esses meninos, vocês que estão na sociedade tentando viver um pouco daquilo que eu planto aqui. Vocês são salesianos comigo. Foi mais ou menos isso que Dom Bosco disse, né? Não é entre aspas, mas foi nesse espírito. Então, a primeira vez que ele usou o adjetivo salesianos foi se referindo aos leigos. Aê! E se a gente pegar, então, no dia 26 de janeiro de 1854, então fez aniversário agora, bem recentemente, e uma curiosidade aqui, hoje nós celebramos São Francisco de Sales em 24 de janeiro, mas antes do concílio da reforma litúrgica, ele era celebrado dia 29 de janeiro. Então, anteciparam em 5 dias o dia de São Francisco de Sales. Então, na época de Dom Bosco, a festa de Francisco de Sales era 29 de janeiro.
E o que eu estou falando aqui para vocês aconteceu dia 26 de janeiro, ou seja, não é que depois de Francisco de Sales, era no começo de um tríduo de preparação para a festa de Francisco de Sales. 26 de janeiro de 1854. O que Dom Bosco fez? Ele reuniu no quarto dele 4 jovenzinhos do oratório e fez para eles uma proposta. Um desses jovens é o beato Miguel Rua, que se tornou sacerdote e o primeiro sucessor de Dom Bosco. E ele anotou num caderninho que tem 10 centímetros de comprimento assim, na altura por uns 5 de largura, então era uma cadernetinha dele. Ele anotou o que aconteceu nesse dia e ele falou o seguinte, a gente se reuniu no quarto de Dom Bosco e ele nos propôs fazer, com a ajuda de Deus e de São Francisco de Sales, um exercício prático da caridade. Desta noite em diante, foi dado o nome de salesianos a quem se propusesse fazer esse exercício. Então, 26 de janeiro, tríduo de São Francisco de Sales, Dom Bosco reuniu ali alguns dos seus meninos, só 4 deles, falou, olha, vamos fazer um exercício prático da caridade? Se isso der certo, depois a gente vê se a gente faz votos, se a gente se consagra, se vão ser padres, se não vão. Mas por hora é um exercício prático da caridade. Vamos tentar fazer isso com a ajuda de Deus e de São Francisco de Sales? Então beleza. A partir de agora, vocês e todos aqueles que virão a cumprir também, a aderir a este propósito, nós vamos chamar de salesianos, porque é isso que a gente vai estar tentando ser. Viver a caridade no espírito de Francisco de Sales. Depois tem vou falar aqui o nome, embora muitos possam não conhecer, mas se tiver algum salesiano que em algum momento escute esse episódio vai reconhecer. Um salesiano bem dos inícios, que conviveu com Dom Bosco, escreveu muito sobre Dom Bosco, Dom Tcheria, e ele falava o seguinte, todos sabiam que Dom Bosco era devotíssimo de São Francisco de Sales. E ele falou isso sob juramento, nos depoimentos, nos anais da santidade de Dom Bosco. Então, ele fala, todo mundo sabia, Dom Bosco era devotíssimo de São Francisco de Sales. Não tem jeito, era muito devoto. E se a gente pegar para ver, uma outra realidade muito viva em Dom Bosco, era a questão dos sonhos que ele tinha, proféticos, através dos quais Deus falava com ele, o instruía, o dava dicas e tudo mais. E em 1879... Então, 9 anos antes de Dom Bosco morrer, Dom Bosco já tendo construído muita coisa, já tendo construído igreja, já tendo fundado congregação, grupos, publicado muita coisa, viajado muito em missão, ele teve um sonho. E nesse sonho, São Francisco de Sales aparecia para ele. Ele diz, uma pessoa com um rosto igual ao de São Francisco de Sales. E ele me orientava que a congregação salesiana precisava ser fiel a 2 colunas. E aqui tem uma pegadinha. Quem tem, um background de referência de salesianidade, eu falo, 2 colunas para Dom Bosco, Eucaristia e a Virgem Maria. Para Dom Bosco, sim. Mas na dica que Francisco de Sales deu em sonho para Dom Bosco, as 2 colunas para que a congregação salesiana, os padres e os irmãos vivessem bem aquilo que deveria ser vivido por eles como missão, era que eles sempre vivessem ao máximo o trabalho e a temperança. Que quando os salesianos começassem a deixar de viver muito trabalho, a vida apostólica, ou que eles fossem se perdendo nas coisas, deixando de viver a virtude da temperança, daí ia dar ruim na congregação. Então, São Francisco de Sales apareceu para dizer isso para Dom Bosco em sonho. Daí, Dom Bosco já foi fundar a Associação dos Salesianos Cooperadores. Os leigos salesianos, foram fundados por Dom Bosco também. E quando ele fundou, o que é que ele disse, para os cooperadores? O que deveria ser essa associação? O que ele escreveu que deveria ser vivido? Ele falou o seguinte, os salesianos cooperadores têm que ser fermento de santificação na massa, através do Espírito de São Francisco de Sales, com um zelo feito de caridade e doçura. Então, por que a Associação de São Francisco de Sales tem que existir? Para ser fermento na massa, para fazer a diferença no mundo. Mas como é que nós temos que fazer a diferença no mundo, nós que somos salesianos cooperadores, através do Espírito de São Francisco de Sales? O que é o Espírito de São Francisco de Sales para Dom Bosco? É viver o quê? Um zelo apostólico enorme a partir da caridade. Então, que me leva para frente, que me impulsiona para que eu evangelize, para que eu pregue, para que eu escreva livros, para que eu vá servir aos pobres, me leva para o outro, em nome de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Através da doçura, da mansidão.
Então Dom Bosco falou isso, ó, salesianos cooperadores devem ser fermento de santificação na massa através do espírito de São Francisco de Sales, com um zelo feito de caridade e de doçura. E se a gente pegar para ver, a gente vai ver que o espírito de São Francisco de Sales é o espírito de Dom Bosco. O espírito de São Francisco de Sales em Dom Bosco assumiu uma nova espiritualidade. Então Dom Bosco buscava viver aquilo que era o espírito de Francisco de Sales, mas o modo dele colocar em prática, na vida de oração dele, na vida pastoral dele, não era a imitação de São Francisco de Sales exatamente, né? Ah, Francisco de Sales foi bispo, então se eu não for bispo eu não serei bom imitador dele. Não. Ah, São Francisco de Sales viajava a cavalo, eu estou indo a pé, eu não sou um bom imitador? Não. Dom Bosco queria imitar o espírito de Francisco de Sales. E nisso ele desenvolveu então a própria espiritualidade, o próprio apostolado. E se a gente pegar então para ver Francisco de Sales e Dom Bosco, se a gente pegar para ver a questão de a salesianidade proposta por Francisco de Sales nos escritos e na vida dele e o sistema preventivo, a gente vai ver que está super ligado, que tem muito a ver. E aí, ó, que bom, temos um salesiano dedicado acompanhando o padre Anderson, e ele diz o seguinte, que no artigo 18 das Constituições está: trabalho e temperança farão florir a congregação. É exatamente isso, é referência ao sonho de Dom Bosco com São Francisco de Sales. Ele falou, ó, quando não tiver trabalho e temperança, vai começar a ter briga entre superior e inferior, o pessoal vai sair, vai virar uma lambança. Então, trabalho e temperança. E que bom que está registrado isso nas Constituições salesianas, então, dos salesianos, no artigo 18. Obrigado. E daí depois, vamos lá, continuando, quando Dom Bosco escreveu uma carta, dia 29 de janeiro de 1883, vamos lá, gente, faltava 5 anos para Dom Bosco morrer, ó, 83, 88, 29 de janeiro, o que era 29 de janeiro? Já falei com vocês aqui hoje. Era o dia da festa de São Francisco de Sales naquela época. Então Dom Bosco tinha que escrever uma carta num dia de São Francisco de Sales, ele ia mandar uma carta. E o que ele aproveitou para escrever nessa carta? Ele aproveitou para narrar a exemplariedade, para falar o como São Francisco de Sales era incrível, era bom, era um exemplo a ser seguido. Então a carta dele de 29 de janeiro de 83 é sobre a exemplariedade de São Francisco de Sales naquilo que ele viveu. Se a gente pegar o que foi o primeiro capítulo geral da congregação salesiana, no discurso lá de abertura, o que Dom Bosco disse? São Francisco de Sales, que é o nosso patrono, presidirá as conferências e esperamos que obtenha de Deus o necessário auxílio para que sejam tomadas resoluções segundo o seu espírito. Então, o primeiro grande evento importante da congregação salesiana, né, o primeiro capítulo geral. O que Dom Bosco diz na abertura? Que ele quer a intercessão de São Francisco de Sales para que tudo que ali seja decidido seja segundo o espírito dele Francisco de Sales, que a gente sabe que é cheio de zelo, de ardor missionário, apostólico, com mansidão e doçura. E como é que Dom Bosco manifestava a devoção dele a São Francisco de Sales? Será que ele só fazia um discurso uma vez ou outra? Como é que era isso? Então, em primeiro lugar, celebração da festa do santo. Então, fazer tríduo, fazer novena, ter procissão no dia, na preparação para a solenidade, ele falava, ó, hoje é dia da gente viver as virtudes, vamos viver, dar esse presente para São Francisco de Sales, viver uma virtude sobre tudo que ele nos ensina. Então hoje vamos dedicar mais a viver a paciência, vamos dedicar mais a viver a doçura, a mansidão, então, ou a fazer todos os nossos gestos, as nossas ações por amor a Deus, né? Aquilo que ele ensina na Filoteia. Então vamos tentar aí, pessoal, hoje é dia de Francisco de Sales, vamos dar esse gás. Então Dom Bosco fazia isso. Ele também trabalhava muito a questão da difusão dos escritos de São Francisco de Sales. E foi algo que eu me surpreendi bastante estudando. Tudo que eu estou falando aqui eu tirei de um livro só. Eu ia juntar tudo que eu estudei nos últimos tempos, mas eu falei, é melhor eu ir aos poucos, livro por livro, passando para o pessoal, para ficar mais organizado e melhor assim a divulgação do conteúdo. Então, quando eu li neste livro o modo como Dom Bosco buscava difundir as obras de Francisco de Sales, eu falei, caramba, ele era devoto mesmo. Em primeiro lugar, o que Dom Bosco fez, né? Ele já tinha acompanhado, vivido, experimentado as obras de Francisco de Sales na vida dele. Ele começou a orientar os jovens, leiam Filoteia, leiam Filoteia, leiam Filoteia, que é o guia mais perfeito para alguém se tornar santo, que eu tenho notícia que já tem existido.
Alguns papas, inclusive, falaram, é o livro mais perfeito nesse gênero dele, que é ensinar a pessoa a levar uma vida de santidade, uma vida devota em 5 etapas. Mais pra frente, ao longo do ano, eu vou falar mais sobre o livro com vocês. Então, Dom Bosco divulgava muito, leiam a Filoteia. E Dom Bosco também divulgava, por exemplo, os meninos queriam aprender a escrever melhor, escrever cartas, né, escrever direitinho. Ele fala, quer aprender a escrever carta direito? Vai ler o epistolário, né, as cartas de Francisco de Sales. Vai aprender a escrever com São Francisco de Sales. Dom Bosco divulgava muito os pensamentos de São Francisco de Sales, as máximas, né, as frases soltas. E sempre nas pregações também colocava elementos, episódios da vida de São Francisco de Sales. E ele queria muito isso, aí ele morreu frustrado, por assim dizer, que ele propôs aos salesianos que escrevessem 2 biografias de São Francisco de Sales, que ele queria divulgar muito a vida. Uma biografia era para ser simples, rapidinha de ler, que era para os jovens. E ele queria que fosse escrita também uma outra, em 2 volumes, por um especialista, uma coisa mais profunda, que ele pudesse então divulgar de modo mais completo e perfeita a vida de São Francisco de Sales. Além disso, e isso eu fiquei chocada, Dom Bosco queria publicar em italiano as obras completas de São Francisco de Sales. Mas isso não existia ainda em nenhuma língua. Não existiam os volumes das obras completas de Francisco de Sales. E Dom Bosco falou para os salesianos, eu ficaria muito feliz se vocês fizessem isso, viu? Arrumar alguém para trabalhar e colher aí as obras dele, as cartas e tudo mais para a gente poder publicar. Morreu com essa frustração. E só 10 anos depois que Dom Bosco morreu, que as monjas da Visitação, fundadas por Francisco de Sales, lá em Annecy, que tinham todo o acervo dele, que cuidam de tudo isso até hoje, foi então que elas começou a publicação das obras completas. Ou seja, 10 anos depois que Dom Bosco queria ter feito em italiano, foi feito então em francês, lá na Visitação de Annecy. E as obras completas de São Francisco de Sales, para vocês terem noção do que Dom Bosco estava querendo, né? Como ele era bem loucão, tem 27 volumes. Imagina, os salesianos iam juntar os 27 volumes que estavam avulsos, traduzir tudo para publicar em italiano. Tamanha era a vontade de Dom Bosco de que a vida e as obras de São Francisco de Sales fossem então divulgadas em língua italiana ali para todo mundo. Então ele sempre buscou difundir os ensinamentos, a vida e tudo mais. Na festa de São Francisco de Sales, todos os anos, 29 de janeiro, era quando Dom Bosco reunia, lá em Valdoco, junto dele, todos os diretores das obras salesianas. Então, todos aqueles que eram diretores nos colégios, nas casas salesianas fora de Valdoco, tinham que voltar a Valdoco para se encontrar com Dom Bosco e receber alguma orientação dele no dia de São Francisco de Sales, para eles se prepararem bem na vivência da festa. Dom Bosco também falou que as reuniões dos salesianos cooperadores sempre deveriam começar com uma breve oração e a leitura de um trecho da vida de São Francisco de Sales, contar algum episódio da vida dele, e depois ler algum pedaço, algum capítulo de alguma das obras que ele escreveu. Então você imagina, vai ter reunião de salesiano cooperador, nossa, que legal. Então, oração e leitura de São Francisco de Sales, ou da vida dele, ou do pensamento, ou de alguma obra. Porque só dessa forma que a gente vai conseguir viver o espírito de São Francisco de Sales. Se a gente não conhece, como é que a gente vai viver? Não é mesmo? Então Dom Bosco tinha essa preocupação. E de que modo era o esquema que ele sugeria para que as pessoas conhecessem melhor e vivessem mais esse espírito de Francisco de Sales? Ele sempre dizia, primeira coisa, conheçam a vida. Leiam biografias de São Francisco de Sales. Saibam quem ele foi, quando ele viveu, o que aconteceu na vida dele, como ele correspondeu amorosamente, generosamente ao amor de Deus na vida dele. Então, primeira coisa, leiam biografias de São Francisco de Sales. Essa era a dica de Dom Bosco. Depois, já sei quem é o cara, já sei onde ele viveu, o que ele fez, com quem ele conviveu, qual era a época que ele vivia, como se desenrolou a vida dele. Então Dom Bosco falava, agora você lê a Filoteia, que é o livro, por assim dizer, de entrada em São Francisco de Sales. E você pode permanecer nele, você não precisa ir para mais nada na sua vida, você já vai estar bem amparado. A Filoteia, então, é esse guia de espiritualidade. Você já sabe, então, quem é o autor, então agora você escuta os conselhos que ele tem para te dar para que você seja santo. Essa, então, era a dinâmica de Dom Bosco. Já leu Filoteia, quer continuar lendo mais coisa? Então, beleza.
Leia um pouco das cartas de São Francisco de Sales, especialmente as para Santa Joana de Chantal, são incríveis, são direções espirituais assim fabulosas. Mas também tem muitas cartas dele dirigindo espiritualmente leigos e diversas pessoas em ocasiões e circunstâncias diferentes, então é sempre uma grande inspiração. E depois você fica tentando saber também os pensamentos, as máximas, aquilo que ele dizia. É bom também. E era assim então que Dom Bosco indicava que as pessoas começassem a ter um contato mais profundo com São Francisco de Sales. E Dom Bosco ele não cansava de indicar, leiam Filoteia, leiam Filoteia, leiam Filoteia. Se a gente pegar o livro que Dom Bosco escreveu como guia, né, para os meninos, por assim dizer, que é o Jovem Instruído, a gente vai, espreme o Jovem Instruído, sai o quê? Sai Filoteia dali. A visão de espiritualidade, de santidade, a proposta das meditações, ir a Deus pelo amor e não por medo. Tudo isso é muito de Filoteia, que Dom Bosco deu uma trabalhadinha e propôs ali para os jovens dele. E depois, é importante a gente dizer então, né, para concluir, Dom Bosco ele quis que São Francisco de Sales fosse o modelo para ele. Ele próprio, o Dom Bosco, o estourado, o orgulhoso, o que queria resolver tudo no braço, na própria força, e que ouviu de Deus, né? Olha, não é com pancada, é com a mansidão. Ele escolheu Francisco de Sales como padroeiro e exemplo de virtude para ele. Então, quando Dom Bosco buscava viver as virtudes de modo heróico e se entregava ali na busca de santidade, ele tinha diante dele o exemplo de São Francisco de Sales. Era quem ele queria que conseguia imitar. Era quem ele olhava e falava, caramba, se ele conseguiu, tem jeito, então também quero, vou tentar chegar lá. Então isso também é bem importante. Uma outra curiosidade sobre a devoção de Dom Bosco a Francisco de Sales é que quando estavam reformando, construindo a igreja em Annecy, onde hoje estão, né, os restos mortais de São Francisco de Sales, ele doou um altar para a igreja, para honrar o patrono dos salesianos. Então, quem for na Basílica da Visitação em Annecy, tiver a graça já de estar lá, e for, se eu não me engano, está no subterrâneo, tem um altar que foi doado por Dom Bosco. Depois, Dom Bosco teve a oportunidade de ir a Paris. E quando ele foi em Paris, o que ele procurou fazer? Ir na igreja onde São Francisco de Sales rezou a Virgem Maria e foi curado na grande crise que ele teve na juventude. Então, Dom Bosco quis peregrinar a um lugar salesiano. Ah, é aqui que Francisco de Sales veio rezar? Também quero rezar aí. Então, ele foi até esse lugar. E agora, né, eu achei bastante tocante, é o seguinte, gente, Dom Bosco, no final do ano de 1887, já bem perto, assim, do fim da vida dele, né, ele morreu 31 de janeiro de 1888, ele começou a ficar muito mal, ele começou a ficar com a saúde bem debilitada, os salesianos que estavam nas casas longe já começaram a ir para Turim, porque Dom Bosco vai morrer a qualquer momento, vamos estar aqui em casa junto dele, quero me despedir, quero falar com ele, o que será que ele tem para nos dizer? Dom Bosco começa a assinar cartõezinhos de Nossa Senhora, fala alguma coisa pra gente ter lembrança para dar para os benfeitores, foi acontecendo tudo isso. E daí, Dom Bosco, no começo de janeiro ali, ele deu uma melhorada. Tipo aquele negócio, o cara tava morrendo e levantou de novo. E todo mundo falou, meu Deus, o que será que aconteceu? Dom Bosco não viveu, Dom Bosco não morreu, Dom Bosco tá bem disposto, olha o jeito que ele tá. O que será que tá acontecendo? Será que agora ele vai levantar e não vai morrer mais tão recentemente, assim, tão perto? Ou o que será que tá acontecendo? Dom Bosco deu uma levantada. Mas no dia 20 de janeiro, o Dom Bosco começou de novo, então, a piorar. 20 de janeiro, gente, lembra o dia de São Francisco de Sales naquela época? Dia 29. Ou seja, no primeiro dia da novena de São Francisco de Sales, de novo começou, então, essa preparação de Dom Bosco para adentrar para o céu. Melhor dizer assim que dizer, né? Dom Bosco começou a agonizar para morrer. Não, começou uma preparação mais próxima da ida de Dom Bosco para o céu. Então, no primeiro dia da novena de São Francisco de Sales, foi quando Dom Bosco foi tendo uma recaída na saúde dele. E ele começou a ficar mal, ficar mal, ficar mal. No dia 29 de janeiro, festa de São Francisco de Sales naquela época, foi a última vez que Dom Bosco recebeu a comunhão eucarística. No dia 30 de janeiro, Dom Bosco já não teve condição de receber a Eucaristia. Ele já estava ficando meio sem consciência, já estava uma agonia mais profunda, ele não comungou. Mas no dia 29 de janeiro, festa de Francisco de Sales, foi a última comunhão eucarística que Dom Bosco recebeu. E o que eu acho interessante também é que dizem que nesse dia Dom Bosco estava oscilando entre consciência, inconsciência, consciência, inconsciência,
e no momento ele ouviu o barulho de longe, o que está acontecendo, barulho, e daí ele perguntou para os salesianos que estavam com ele, olha, que horas são, o que está acontecendo, né, tipo, que barulho que é esse? E daí responderam para ele, olha, os meninos estão na igreja celebrando São Francisco de Sales, que hoje é o dia dele. Daí dizem que Dom Bosco ficou com uma grande satisfação ao receber essa notícia. Que mesmo sem ele estar lá junto dos meninos, ele liderando, né, toda a celebração, incentivando a isso, os filhos dele sozinhos tinham aprendido a honrar e a celebrar São Francisco de Sales. Então o que eu queria partilhar hoje com vocês é isso. Um Dom Bosco devoto de São Francisco de Sales. Um Dom Bosco, entre muitas aspas, né, e exagerando, um Dom Bosco bitolado em São Francisco de Sales. Leiam Filoteia, conheçam a vida, traduzam a obra. Vamos viver o espírito dele, caridade, mansidão, doçura, ardor apostólico. Dai-me almas e ficai com o resto, como teve gente que escreveu aqui, né? Dai-me almas e ficai com o resto. Então, esse Dom Bosco cheio de querer viver as virtudes de São Francisco de Sales e que, tendo vivido essas virtudes, se tornou o grande santo que é, nosso Pai e Mestre. Hoje, o que eu queria partilhar com vocês é isso. Dom Bosco devoto, Dom Bosco imitador de São Francisco de Sales. Buscava, né, viver isso. Agora, numa live pra frente, nos episódios próximos aí de podcast, eu vou trazer para vocês o será que Dom Bosco viveu mesmo isso que ele buscou? A gente tá tentando aqui imitar Dom Bosco, né? Nem por isso tô conseguindo, não sei vocês. Eu tô tentando, mas não tô indo muito longe não ainda. Mas será que Dom Bosco tentou e conseguiu imitar São Francisco de Sales? Então, nas lives das próximas semanas, nos próximos episódios, não sei ainda como vai ser a periodicidade que eu vou fazer, eu vou trazer para vocês isso. Dom Bosco foi realmente salesiano, viveu como Francisco de Sales? O que eles tiveram de parecido e de igual? Beleza, pessoal? O Alberto tá aí perguntando, vai ficar salva? Vai ficar salva aqui no meu IGTV, eu também coloco no meu YouTube e disponibilizo o áudio em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple, Google, e no meu site também. Eu deixo disponibilizado que assim o conteúdo fica para quem quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, não é mesmo? Muito obrigado por vocês que estiveram aqui, então eu agradeço a companhia, agradeço a ajuda, eu que agradeço ao salesiano aqui entre nós, meu irmão, né, salesiano, Anderson Alvelino, e sua bênção, né? E é isso aí, gente. Em breve, mais conteúdo de salesianidade, Dom Bosco e Francisco de Sales aqui para vocês. Então, São João Bosco, como bem disse aqui a Chiara Medeiros, São João Bosco, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. E até as próximas lives e os próximos episódios. Eu peço que, por favor, vocês ajudem a compartilhar e a divulgar esse conteúdo para que os nossos santos, queridos padroeiros, sejam mais honrados e sejam mais imitados e dessa forma tenha mais pessoas santas no mundo. Até mais, gente!